Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos então. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Deus, para que a palavra seja revelada, que haja unção de Deus, Pai. Senhor Deus, a palavra do homem, sem o mover do Espírito não é nada, mas a palavra de Cristo, movida pelo Espírito, é poder, é vida, é unção. A minha oração essa manhã é para que nós possamos perceber, ó Deus, a vida e o Espírito de Deus agindo entre nós. Eu ministrei essa palavra na quinta-feira, no início da conferência, à noite. Poucas pessoas estavam aqui, mas eu falei, havia um ambiente para isso. E hoje de manhã eu fui ouvir essa palavra de novo, para deixar Deus ministrar no meu coração. Porque às vezes você fala, pastor, mas não foi você que preparou a palavra, mas eu fui movido pelo Espírito. Então eu quero ser abençoado pelo Espírito ouvindo aquela palavra. Mas eu falei para minha esposa, havia um ambiente, eu espero que haja um ambiente aqui hoje também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre legado ou herança. Você sabe que nós às vezes crescemos e a nossa responsabilidade, e nada errado com isso, nós queremos deixar uma herança para os nossos filhos. Nós trabalhamos e nós às vezes ajuntamos coisas para deixar o quê? Uma herança. Vou deixar casa, vou deixar carro, vou deixar joias, vou deixar uma pensão para minha esposa, uma aposentadoria para minha esposa, uma previdência para minha esposa, um seguro para minha esposa, para os meus filhos. Então parece que nós trabalhamos em função sempre de uma herança. Mas eu quero te falar algo, irmãos, que é legítimo e é bom que você deixe uma herança. Mas, irmãos, o que vai definir essa próxima geração, o que vai definir na vida dos nossos filhos, das pessoas ao nosso redor, não é a herança, mas é o legado que nós vamos deixar para essa próxima geração. E muitas vezes nós ficamos debaixo de uma grande condenação, porque eu não fiz, porque eu não alcancei, porque eu não tenho, porque eu me sinto reprovado, e Satanás coloca muito peso. Viu, você não alcançou nada, você não tem nada. O que você vai deixar para essa próxima geração? O que você vai deixar para as pessoas ao seu redor? Irmãos, eu quero te falar, tire toda a condenação que há em você. Sabe, talvez você não tenha uma história onde você acumulou alguma coisa e você está parado, às vezes sofrendo debaixo de acusação, e Satanás é quem traz a acusação, mas o Espírito nos liberta de toda condenação. O Senhor diz que Ele veio para nos dar vida, e vida que fosse em abundância. Então eu vou viver minha vida confiante no Senhor. Senhor Deus, eu não conquistei muita coisa naturalmente, mas Espírito de Deus, eu vou deixar um legado para essa próxima geração. Eu vou deixar um legado para os meus filhos. Esse é o maior desafio que nós temos como indivíduo. É um legado, é o que eu vou deixar para as pessoas ao meu redor. Porque herança fala o seguinte: quem tem o mesmo sangue, os parentes que são próximos, eles terão direito à minha herança. Mas, irmãos, o legado é diferente. Um legado, irmãos, é uma escolha você receber um legado. Por direito, a Gisele pode receber a minha herança. Mas o legado, irmãos, mesmo que você não tenha um parentesco tão perto de mim, você pode receber um legado que eu posso deixar aqui de vida, de unção, de glória de Deus. Irmãos, estão comigo? E eu gostaria de hoje começar lendo aqui as histórias dos meus filhos, os alvos que eles deixaram para 2018. E a líder fez isso. Cada filho meu escreveu então quais são os alvos. Eu vou ler aqui os alvos dos meus filhos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Vou começar aqui do mais velho, o Arthur. O Arthur tem 8 anos de idade. Olha aqui que o Arthur escreveu. Eu vou ler em inglês e aí eu vou traduzir para os irmãos. Win Fortnite game. O garoto está a fim de ganhar alguma coisa no game. Legítimo um garoto de 8 anos? Legítimo. São os alvos dele, irmãos. É o alvo dele. Você tem os seus, o meu filho de 8 anos tem o dele. Segundo o alvo dele,
Go to Masters in Mobile Legends. Eu não faço ideia o que é isso. Ele deve ser algum jogo que ele quer, né? Quer ser um mestre, um master, o expert no jogo. Mas o terceiro aqui eu preciso te falar também. Ele escreve aqui: Pray for David's diabetes. Meu filho, de 8 anos, ele tem um amigo que tem diabetes. Mas ele está aqui falando: orar pela cura da diabetes do Davi. E aí eu te falo uma coisa: o meu filho não recebeu herança. Meu filho está recebendo um legado nosso. Da onde o meu filho decidiu orar pela cura do amigo? Porque se ele tivesse recebido a herança, com certeza, talvez ele venderia a casa que ele recebesse herança e falasse: não, eu vou dar tudo para um médico para estudar a cura para o meu amigo. Mas o legado, irmãos, não precisa esperar a herança. Eu recebi uma porção da parte de Deus. Eu tenho visto no meu pai e na minha mãe orando por milagres na minha casa. Eu tenho sido ensinado na vida da igreja que eu posso pedir para um Deus e meu Deus vai agir na vida de todo mundo. E o meu Deus pode curar o meu amigo. E o meu filho tem 8 anos de idade. Isso é legado. E ele vai carregar a vida dele inteira um legado de que ele viu e ouviu. Nós somos responsáveis por esse legado, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu sou responsável nessa igreja de deixar um legado de vida, de fé, de mover do Espírito. Eu tenho esse coração, irmãos. Talvez vocês não vão ficar com o meu único sapato, porque 50% é da minha esposa, um pé é dela, o outro pé é dividido em 3 partes para os meus 3 filhos. Mas eu posso te falar uma coisa, que um dia vocês possam olhar para trás e falar: eu andei com um homem de Deus que me inspirou, que me mostrou o caminho, que me mostrou a direção. Ele deixou um legado. E um legado você pode receber o quanto você quiser. Talvez a herança, ela é medida pelo que eu tenho. Mas o legado, ele não tem, é incontável. Nós somos hoje frutos de pessoas, irmãos, que oraram e que deixaram coisas escritas e que nós aprendemos com eles. Nós experimentamos desse legado deles. Os irmãos estão comigo? E aí ele vai falando aqui: take off silver things, make it com time. E uma outra coisa que ele pede aqui, irmãos: green card. Só que meu filho é americano. Mas ele pede para os seus pais, porque ele sabe da necessidade que nós precisamos de um green card nesse país. Da onde? São os áudios de oração dele. Ninguém falou para ele escrever, mas ele decidiu. Por quê? Ele viu alguém fazendo. Ele viu alguém orando. Ele viu um clamor, ele viu uma necessidade. Isso é legado. E, por fim, be a good football player. Ele quer ser um bom jogador de futebol americano. E ele está fazendo bem, viu, irmãos? Agora eu vou ler da Sofia. Os irmãos estão comigo? Vocês têm paciência para a palavra de Deus aqui? Os irmãos estão compreendendo a diferença entre legado e herança? A Sofia escreveu só 5 coisas. Mas eu falei: Deus, eu preciso aprender com essas crianças, Senhor Jesus. Mas o Senhor coloca no nosso coração, elas estão aprendendo com vocês também. E ela escreveu: primeiro, pray more. Minha filha de 7 anos, orar mais, ela pediu. É o alvo dela para 2018. Falei: filha. Segunda oração dela, o alvo dela: pray for my friends. Orar pelos meus amigos. Terceira oração da minha filha, está aqui: pray for my teacher. Orar pela minha professora. Falei: minha filha, você só ora. Não tem hora nenhuma que você pede alguma coisa aqui. Mas da onde veio isso, irmãos? Lá naquela sala, lá com aquelas líderes ali agora. Aquelas líderes estão deixando um legado para os meus filhos. Lá nesse exato momento e para os seus filhos. Elas estão ali, irmãos, ministrando a palavra de Deus. Não é brincando de criancinha, não. É ministrando a palavra de Deus. Quarto alvo da minha filha: pray for my school. Orar pela minha escola.
5º alvo da minha filha e termina. Ela escreveu house, porque ela ouviu minha esposa falando que gostaria de ter uma casa nova. E aí ela colocou então que o alvo de oração dela então é uma casa. Para quem? Para a família dela. Isso é legado. Isso é legado. Eu vou orar agora vou falar agora o 3º filho, Joshua. A letra do rapaz. Primeiro alvo de oração dele para 2018, green card. Novamente, garoto americano. Mas ele viu algo necessário, o nosso clamor. Senhor Deus, libera o nosso green card. Nós jejuamos, irmãos, como família. Você pode achar, irmãos, mas os meus filhos fizeram jejum de chocolate, 21 dias. Você pode falar assim, mas da onde que veio isso? Não fomos nós, foi decisão deles. De balinha de chocolate. O Josh é que deu um miguezinho de vez em quando. Não, hoje então é só bolacha com Nutella, não vou comer chocolate. Não é chocolate, pai. Mas da onde que veio isso, irmãos? Isso é legado. Isso não é uma herança. Isso é um legado. E aí ele também, eu vou terminar de ler. Ele pediu um fone. Telefone. O que um garoto de 5 anos quer com um telefone, irmãos? Mas é o alvo de oração dele. E aí ele pede um bunk bed. Ele quer uma beliche agora para dormir com o irmão. Ele quer uma bicicleta nova, porque a dele passaram um carro em cima, precisa de uma bicicleta nova. Mas aqui o penúltimo. New house. Por que ele colocou como alvo de oração? Porque ele viu a nossa família orando. Legado, irmãos. Isso é legado. E por fim, new football. Ele quer uma bola nova. Nós temos um legado. E nós vamos passar um legado para essa próxima geração. Não é uma questão de ter filho ou não, é uma questão de influenciar as pessoas ao redor. É uma questão de dar testemunho de Cristo, de intenso no meio das circunstâncias. É acreditar que o Senhor é bom e Ele é bom sempre, mesmo que as coisas não saiam como nós imaginamos. Meu desejo é que aquela irmã fosse curada. Mas eu confio plenamente no Senhor Jesus. Confio em Deus. E eu fiquei pensando muito sobre mim. Fiquei pensando qual foi a influência da minha conversão. E a imagem que eu tenho é da minha irmã me levando todo domingo para o culto. Ela me levava todo domingo. E ela me levava lá para aquela sala, onde aquelas mulheres estavam deixando um legado na minha vida. Mas eu não tinha entendimento do que era. Essa é a lembrança que eu tenho. Mas voltando esses dias de uma reunião de pastores, eu comecei a conversar com minha esposa e tentando lembrar, nossa, minha irmã deixou esse legado para mim. Mas eu me lembrei de uma pessoa que deixou um legado para mim. Quero te falar do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu não tenho memória do meu pai na minha mente. Eu não tenho. Eu tenho poucos momentos. Eu tenho um momento quando eu entro no hospital escondido, porque criança não podia entrar no hospital antigamente. Então o pessoal me escondeu e eu entrei agachado para passar na frente do balcão. E eu fui lá ver meu pai que estava no hospital. Lembro do meu pai um dia voltando do hospital. Poucas cenas. Mas um dia, mexendo nos documentos, eu desde criança eu gosto de mexer com coisa antiga, achar foto antiga, coisas antigas. Eu acho que quando eu ficar mais velho, irmãos, eu vou ser muito saudosista. Minha esposa sabe disso. Revelei agora 5.000 fotos, irmãos, só para lembrar das coisas do passado. E mexendo lá, eu descubro essa Bíblia. É o Novo Testamento. Eu era muito criança, mas eu fui ler o que estava escrito na capa. Tinha algo aqui, eu vi aqui no final escrito Florencio. E aí eu peguei essa Bíblia e eu li, eu vou ler para vocês o que está escrito. A você, Márcio,
para que você não cresça incrédulo como seus pais. Florencio. Eu não tive uma herança do meu pai, mas o meu pai deixou um legado para mim, para que eu cresça no Senhor Jesus. E o interessante, está aqui meu irmão, nós somos lá 7 irmãos na história toda do meu pai, mas por que ele escreveu para mim? E certamente eu devia ter uns 6 anos de idade, não sabia nem ler quando ele escreveu, mas por que justamente ele deixou essa Bíblia para mim? Está aqui dentro, ao meu querido filho Márcio, eu ofereço, porque o seu pai muito lhe estima, Florencio Alves da Costa. Por que ele deixou para mim? Para uma criança que não sabia ler. Eu creio que o meu pai foi movido pelo Espírito Santo para causar um impacto e uma influência, deixar um legado para mim. Meu pai foi instrumento de Deus na minha vida, sem nunca ter nada dito para mim, mas alguma coisa ele foi usado por Deus nessa área, e ele deixou um legado, que hoje eu vivo e eu posso falar: paizinho, eu criei meu pai, e eu creio. Isso é um legado, irmãos. Não são as posses que você vai deixar, mas são as experiências, a paixão. Oh Deus, é falar da bondade de Deus, da glória de Deus, da vida de Deus. Sabe, às vezes você está aí sofrendo porque você não construiu algo naturalmente, mas construa no mundo espiritual nesses dias. Senhor, eu vou deixar um legado para as pessoas ao meu redor. Oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos de deixar para essa próxima geração. Está aqui acontecendo aqui agora, o culto americano. Acabei de ajudar a levar cadeiras para lá, porque está cheio de americanos aqui agora. Irmãos, esses irmãos não sabem nem falar meu nome. Mauricio, Marcio. Oh, I'd like to speak with Marcio. Marcio. I'm not Marcio. I'm Marcio. Mas eu vou te falar, irmãos, eu estou deixando um legado para essa próxima geração. Esses americanos serão alcançados para a honra e glória do Senhor Jesus. Um povo alcançado pela palavra. E um dia eu vou falar: olha, não sei, mas alguém deixou um legado para nós. Ouvi falar que ele é lá de um lugar, um countryside, lá no Brasil, em um lugar que parece que está lá no tal de Goiás, porque Goiânia não vai conseguir falar Goiânia. É o legado. É o legado. Filho do Marcos Botelho, do pastor Marcos Botelho, esses dias, na hora da oferta, foi levantar a oferta, ele não tinha dinheiro. Uma criança normal, tá bom? Não me assustem, a criança não tem o dinheiro. Aí a pastora estava lá, falou: traga suas ofertas. Vai um menino, 8 anos de idade, tira o tênis dele, irmãos. E vai o menino segurando o tênis e coloca no gasofilácio o tênis. Aí eu estava na reunião de pastores, eu falei: Marcos, você viu o que seu filho fez? Ele: não. Falou: ele foi lá, levou o tênis. Falou: mas da onde que esse menino aprendeu isso? Aprendeu pelo legado, irmãos. Aprendeu pela atitude do pai. Vou servir a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso legado, irmãos. Agora é o seguinte: como que eu mensuro? A herança é o que eu tenho, é só isso. Se eu tenho 50 mil, vai ser dividido então pelos meus filhos e minha esposa. Mas o legado não tem fim. Legado é o quanto você quiser. Legado é o quanto você quiser se apropriar. Mas irmãos, nós vamos mostrar o quanto essas pessoas podem receber então, com a minha atitude de fé. E eu posso falar: irmãos, Deus ouviu a oração dos meus filhos nessa sexta-feira e meu green card foi liberado, irmãos. Nós servimos a um Deus que Ele é maravilhoso, irmãos. E a fé dos meus filhos de orar ano após ano para esse bendito green card.
a fé que eles foram tomados, e ele, glória a Deus, Jesus is good, e Deus é bom all the time, He's good all the time, e eles tiveram a experiência de confiar em Deus por conta de um legado. É isso que a gente tem que passar para essa próxima geração, meu Deus. Está aqui, o meu pai pegou um dia essa Bíblia. Oh Deus, tem 32 anos, meu pai morreu. Um dia ele pegou esse papel, escreveu: crê em Jesus, meu filho. Sabe quando que meu pai escreveu isso? No momento de maior dor. 8 anos naquela agonia, daquele câncer comendo ele por dentro. Mas ele fala para mim: meu filho, creia em Deus. Oh Jesus, se nós compreendêssemos, oh Pai, que nós podemos marcar as pessoas ao nosso redor amando a Jesus. Não é falando as roupas caras que eu compro, os carros que eu compro, as casas que eu compro. Eu vou falar de Jesus. Põe a primeira foto para mim. Essa menina, é a formatura dela. E ela estudou numa faculdade particular. E ela fez questão no dia da formatura de pegar uma enxada e descer com aquela enxada. O pai dela trabalhava com essa enxada e pagou a faculdade dela com essa enxada. O pai não tinha herança, mas ele tinha um legado. Minha filha, você vai experimentar o que eu não experimentei. Você vai precisar passar o que eu passei. E ela agradece aos pais. Obrigado. Isso não é herança, isso é legado. Isso é legado. Coloca a segunda foto. Esse rapaz formou na faculdade. E ele voltou lá no pai para agradecer. O rapaz tem sapatos. O rapaz se formou na faculdade. E esse é o pai. Eu estou aqui para falar para você que não tem condições de deixar uma herança. Eu estou aqui para falar para você: deixa um legado. Deixa um legado. Deixa um legado. A última foto. Essa é minha esposa, irmãos. Ela está deixando um legado. Ela está deixando um legado com aquilo que ela ama e ela acredita. Ela não deixou uma herança para essa menina. Ela está deixando um legado com aquilo que ela ama. A minha esposa, um dia, nós chamamos um irmão para dar um testemunho aqui. E esse irmão prosperou muito. E ele falou, esse irmão contando, falou: e a minha crise foi não ver essa prosperidade nos meus pais. E a minha esposa começou a chorar compulsivamente. Eu entendi que Deus estava agindo ali naquela hora. Porque às vezes a minha esposa, ela pensava: por que eu alcancei alguma coisa e os meus pais não? Irmãos, por esse motivo, nós experimentamos de coisas que outras pessoas deixaram um legado. O meu sogro e a minha sogra não deixou uma herança para minha esposa, mas deixou um legado para ela, que ela vai sustentar esse legado todos os dias da vida dela. Irmãos, eu vou te falar, o dinheiro um dia vai acabar, as coisas naturais a ferrugem consome, mas irmãos, a história de um legado nada pode roubar, irmãos.
Os irmãos estão comigo? A Bíblia diz lá em Salmos, capítulo 145, dos versículos 3 ao 5. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas grandezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Nós somos responsáveis para falar de Cristo para a próxima geração. O meu pai falou de Jesus para mim, e eu sofro e vivo, sofro o impacto, não de sofrimento, mas eu passo e eu vivo esse impacto hoje na minha vida. Eu sirvo a Jesus, paizinho. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 14, a Bíblia diz: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Nós temos o maior tesouro, que é Jesus Cristo. É o nosso dever passar para os nossos filhos. É o nosso dever passar para os nossos amigos. É o nosso dever passar para essa próxima geração. Herança é deixado para o ente próximo. Legado é deixado para todos aqueles que querem receber algo da parte de Deus. Eu posso não fazer parte da herança do Elber. Eu posso não fazer parte da herança que ele vai deixar para os filhos, mas eu posso fazer parte do legado que o Elber está deixando. Eu posso me espelhar nele como um homem de Deus. Eu posso querer criar os meus filhos como ele criou. Eu posso não ter parte em nada, a não ser que ele queira me dar, e pode me dar, meu irmão. Não me sinto nem um pouco constrangido. Mas eu vou olhar para você e eu quero experimentar um legado. E aí eu vou te falar: seus filhos ninguém, seus netos ninguém pode me impedir disso, Elber. Do tipo, é só nosso, ninguém pode. Legado você pode, meu irmão, ter um legado que você desejar ter. Receber esse legado. A herança, ela é mensurável, ela tem um teto. Mas o legado não consegue medir, porque é amplo demais. É grande demais. Para você entender melhor o que é herança e o que é legado. Herança é abrir uma laranja e contar quantas sementes tem e distribuir com as pessoas que têm o vínculo ali com o dono da laranja. É dar a semente proporcional a cada um. Mas sabe o que é legado? É pegar uma semente e você não consegue mensurar quantas laranjas uma semente é capaz de produzir. Isso é legado, irmãos. O verdadeiro legado constrói com testemunho de vida inteira, dia após dia. Todos os dias eu ensino, todos os dias eu tenho uma atitude prática, todos os dias eu vou inspirar, todos os dias, e eu vou caminhar minha vida cristã, até que Jesus volte. Eu não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Eu não vou desistir do propósito de Deus. Eu vou até o fim. Todos os dias o Senhor me fortaleça, Deus. Legado não é você ser reconhecido porque você tem muito dinheiro, não. Legado é o que você construiu em Cristo, irmãos. Sabe, você não pode ser mensurado por conta do que você construiu financeiramente, do que você tem, da sua popularidade, se você é famoso ou não, se as pessoas sabem o seu nome ou não. Mas, irmãos, é ao longo dos anos, um dia pegar uma foto velha sua e falar: meu Deus, meu amigo esteve naquele lugar, pregando a palavra. O meu pai esteve naquele lugar pregando a palavra. Estava conversando esses dias com o pastor Marcelo, e ele falou: Márcio, é bom demais ser avô. Experiência boa. É gostoso ser avô. Mas ele disse que chegou na Valneide, falou assim: mas você, que é a esposa dele, não inventa moda de ficar querendo pegar a neta toda hora, não. Aí ele falou: porque é o seguinte, tá bom, você vai ensinar boas coisas para o seu neto, para a sua neta, mas é o seguinte, quando a gente chegar lá naquela África e começar a pregar a palavra, nós vamos deixar um legado para a nossa descendência. Os nossos netos um dia vão poder falar: meu pai foi lá naquele lugar e pregou a palavra na África.
Eu estou nos Estados Unidos da América porque eu creio no que o Senhor fez através do meu pai. Se você não alcançou a popularidade, se você não é reconhecido, irmãos, deixa o legado. Terminando. O legado então não consiste em riquezas ou glória humana. O verdadeiro legado permanece por gerações. Nós somos herdeiros em Cristo e temos um legado deixado pelo Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Já recebemos uma herança, é Cristo. Agora nós vamos manifestar o legado. Os irmãos se lembram o que acontece lá em Atos? Quando Pedro e João estão andando, e uma pessoa que está na frente do templo pede uma esmola. E eles respondem o seguinte: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que eles tinham? Um legado deixado por Cristo. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. O que nós temos então, irmãos, é um legado na autoridade de Cristo. Eu não possuo nem ouro nem prata para te dar hoje, irmãos, mas eu tenho um ambiente de fé para que você levante, ande e conquiste o que Cristo tem na sua vida. Não possuo nem ouro nem prata, mas eu tenho fé que a gente pode curar os enfermos. E mesmo que ele não seja curado, eu acredito na vontade absoluta de Deus. Oh, irmãos, aprendemos a viver demais com esmolas, e queremos dar esmolas demais para os outros. Queremos às vezes dar o que Deus não está querendo dar. Queremos fazer o que Deus não está querendo fazer, ao invés de manifestarmos legado. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse o papel. Ah, se eu tivesse... Ok, nós não temos ainda, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Esse é o legado, irmãos. Esse é o legado. Eu e você estamos construindo um legado. E as pessoas vão olhar para trás. Esse evangelho raso que é pregado. Eu quero falar das palavras e das profundezas de Cristo. Oh, Deus. Paizinho, eu creio, o Senhor sabe. E para terminar, o Senhor nos mostra uma maneira prática. Talvez você não saiba muito o que fazer, mas o Senhor diz: seu legado é andar nos passos de Cristo, praticar o que Cristo praticou e se apropriar de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E Jesus lhe disse em Mateus capítulo 22, os versículos 37 a 39: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero te falar algo. Se você veio para cá hoje, é porque alguém está tentando te influenciar com um legado. Você foi convidado aqui para experimentar de algo de Deus. Você que é membro dessa igreja, você está aqui para experimentar de algo da parte de Deus. Há um legado sendo liberado. E eu quero orar por vocês, meus irmãos, hoje, com todo o meu coração. Não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Meu pai fez isso comigo. Ele não deixou ouro nem prata. Taxista, sustentou a família toda dirigindo um carro.
10 pessoas, filhos, os nossos avós, minha mãe. E lá naquele momento, ele não deixou nada, mas ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Irmãos, meu pai foi um instrumento de Deus tão poderoso na minha vida. No dia que eu vi isso, Deus do céu, oh Deus, o Senhor sabe o que eu estou fazendo aqui, Pai. Irmãos, eu não tinha compreensão do que Deus ia fazer na minha vida. O meu pai foi instrumento de Deus naquela hora que ele pegou. E esse Novo Testamento ele é dado, irmãos, em hospital. Ele escreveu: meu filho, para que você creia em Cristo. Irmãos, eu não tive presentes do meu pai. Eu não tive pai no Dia dos Pais. A escola tinha eventos, eu não tinha meu pai. Oh, Deus sabe o que eu falo aqui. Mas Ele me deu a oportunidade de um legado tão poderoso, que transcende a tudo. Eu tenho revelação, irmãos. E mesmo que você não tenha recebido o legado como você esperava, você pode deixar esse legado para essas próximas gerações. Eu quero orar aqui. Eu gostaria de chamar à frente as pessoas que Deus falou com você. Você tem a obrigação de ser esse referencial, sim. Se alguém quer ser esse canal de bênção nessa próxima geração, nos seus amigos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai do seu lugar, vem aqui. Deixa o Espírito de Deus falar com você como Ele está falando comigo. Não fuja do chamado que Deus já falou na sua vida. Não molde o chamado e as convicções que Deus colocou no seu coração. O que posso te dar Do que tu és. Ore a Deus. Fala para Jesus. Eu quero influenciar as pessoas ao meu redor. Ore, abra sua boca, faça alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, justiça. Eu gostaria que você orasse, irmãos. Eu creio que está sendo liberado algo da parte do Senhor Jesus. Você como esse instrumento de Deus para impactar casais, crianças, jovens, para você ser um instrumento de evangelismo, para você levar a palavra de uma forma poderosa, deixando um legado. Irmãos, abra sua boca em nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique em um lugar onde é só confortável. Fique no lugar onde você manifeste um legado. Abra sua boca e ore. O amor, canta, ministra a canção Oceano, Oceans. Oh Deus, irmãos, eu creio, não perca esse ambiente.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito de Deus hoje possa explodir no seu coração uma revelação e uma atitude. Irmãos, há pessoas que estão esperando esse legado, sabe, a sua influência, a sua oração, o seu testemunho, o seu agir. Olha, irmãos, você é um instrumento de Deus, deixando esse legado, irmãos. Não retroceda, vá para o lugar do propósito eterno e soberano de Deus. Não retrocede mais não. O legado é constituído dia após dia, dia após dia, dia após dia. Oh Deus, ore em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Oh Deus. O Senhor te ama tanto, irmãos. O teu amor é como um furacão e eu me... Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.